Eu vou te contar uma coisa que levei décadas para ter coragem de admitir. Passei 30 anos sendo a pessoa que todo mundo ligava quando havia um problema. 30 anos sendo a que resolvia, a que pagava, a que ouvia, a que aguentava em silêncio. E durante todo esse tempo, eu achava que estava fazendo a coisa certa. Achava que era amor, achava que era dever. Achava que era assim que uma mulher de bem se comportava. Mas um dia, sentada sozinha na minha cozinha, às 2 da manhã, com uma conta que não era minha na mão, me peguei chorando sem conseguir explicar por quê. Não era tristeza, não era raiva. Era um vazio que eu não sabia nomear. E foi naquele momento silencioso e solitário que uma pergunta atravessou meu peito como um raio: onde é que eu estava em tudo isso? Onde estava a Dalva em meio a tanta vida que eu construí para os outros? Se você já se fez essa pergunta, mesmo que de relance, mesmo que com medo da resposta, então o que eu vou compartilhar aqui hoje foi feito especialmente para você. E se você nunca teve coragem de se fazer essa pergunta, então com mais razão ainda você precisa ficar até o fim, porque é possível que a sua vida esteja te pedindo algo que você ainda não está ouvindo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora clicando no botão aqui embaixo. Porque aqui a gente fala de verdades que a maioria das pessoas prefere evitar. Verdades que doem, mas que libertam. E se esse vídeo já está tocando em alguma coisa dentro de você, deixa o seu like antes de continuar. Esse gesto simples me diz que eu não estou sozinha e que essas palavras estão chegando onde precisam chegar. Meu nome é Dalva, tenho 74 anos e só agora, nessa reta final da vida, aprendi o que deveria ter aprendido aos 40, talvez até antes. Mas chegou quando tinha que chegar e espero que para você chegue muito mais cedo do que chegou para mim. Eu não fui criada para ser egoísta. Nenhuma mulher da minha geração foi. Desde muito pequena, aprendi que ser boa mãe, boa filha, boa irmã, boa vizinha, boa nora, significava colocar os outros sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. Aprendi que reclamar era fraqueza, que pedir ajuda era vergonha, que a mulher forte era aquela que aguentava tudo, sem fazer barulho, sem mostrar a dor, sem deixar aparecer o cansaço. E eu fui uma aluna muito dedicada dessa escola, fui a melhor aluna, fui a que ficou mais tempo na sala de aula, cumprindo à risca tudo o que me ensinaram, sem questionar nenhuma linha do manual. Quando meu pai adoeceu, fui eu que cuidei. Largava tudo e ia sem questionar, sem negociar. Quando minha irmã se separou, foi na minha casa que ela ficou por meses, com os filhos, com as dores, com as crises do meio da noite, que eu ouvia com paciência, enquanto escondia o próprio cansaço. Quando meu filho perdeu o emprego, fui eu que bancava as contas, sem fazer perguntas, sem cobrar prazo. Quando minha nora precisava de dinheiro para uma cirurgia, eu estava lá. Quando minha sobrinha queria entrar na faculdade e a família não tinha condições, eu estava lá. Quando algum primo distante aparecia com uma história triste, eu estava lá. Sempre, sem falhar, sem recuar. Sem sequer considerar que talvez eu também precisasse de alguém. E tudo isso com muito amor, é preciso que fique claro. Não estou aqui para dizer que o amor que senti era falso, era verdadeiro. Cada centavo que dei, cada noite que perci de sono, cada plano que cancela foi por amor genuíno. Mas tem uma coisa que eu não enxergava enquanto fazia tudo isso, uma coisa que só consegui ver quando já havia perdido muito tempo. Eu estava me apagando. Não de uma vez, não da forma dramática que aparece nos filmes. Era devagar, era suave, era quase imperceptível. Era uma vontade que ficava para depois, porque alguém sempre precisava mais. Era um plano que se desmanchava porque havia uma urgência de outro alguém.
Era uma necessidade minha que eu mesma descartava como se fosse frívola, como se eu não merecesse ocupar espaço na própria vida. E o depois foi virando meses. Os meses foram virando anos, os anos foram virando décadas. E quando eu olhei para o espelho um dia, vi uma mulher que conhecia profundamente os sonhos de todo mundo ao redor dela, que sabia o que cada filho queria, o que cada neto precisava, o que cada familiar temia, mas que não conseguia lembrar os próprios, porque simplesmente não havia alimentado os próprios sonhos por tanto tempo que eles tinham murchado e sumido sem fazer barulho. Mas o que quase ninguém percebe é que quando você se torna o pilar da família por tempo demais, as pessoas ao redor começam, aos poucos, a confundir a sua presença com obrigação. Não por maldade, não porque são pessoas ruins ou ingratas, mas porque você treinou todo mundo a contar com você incondicionalmente. Você criou com todo o seu amor uma estrutura em que o seu sim era garantido. E quando alguém tem o sim garantido, o pedido nunca para. Por que pararia? Não há nenhum sinal de que precisa parar. Lembro de uma vez, já tinha uns 66 anos, quando me preparei para fazer uma viagem. A primeira viagem que planejei inteiramente para mim mesma em quase 30 anos. Não era nada grandioso. Uma semana simples no litoral, com uma amiga de infância que eu mal via mais, porque a vida de cada uma havia tomado rumos diferentes e o tempo havia passado correndo. Fiz as malas com uma animação que eu quase não reconhecia em mim. Lembro que fiquei olhando para a mala pronta e senti um lampejo de algo leve que não sabia mais identificar. Era alegria. Uma alegria pequena, mas era minha. Mas em menos de 2 dias o telefone não parava. Era um filho com um problema que ele mesmo poderia resolver com um pouco de paciência. Era uma neta que queria que eu voltasse para ajudar com uma coisa que claramente podia esperar. Eram mensagens chegando como se eu tivesse sumido no meio do oceano, como se minha ausência de uma semana fosse uma catástrofe. E eu fiz o que sempre fiz, o que estava gravado em mim como um instinto, voltei antes da hora, desfiz a mala que havia feito com tanto cuidado e justifiquei para mim mesma que estava tudo bem, que eu iria em outra oportunidade. A outra oportunidade nunca veio e hoje, quando penso naquele momento, sinto uma dor diferente. Não é raiva deles. É uma tristeza funda por mim mesma, porque eu poderia ter ficado, eu tinha todo o direito de ficar e escolhi não ficar. E a escolha, por mais que dou a admitir, foi inteiramente minha. É aqui que a maioria das histórias como a minha ficam presas para sempre. A gente coloca a culpa na família e a família muitas vezes tem a sua parcela de responsabilidade, sim. Mas a verdade mais difícil de engolir, a que a gente empurra para debaixo do tapete por anos, é que nós, as que carregamos o mundo nas costas, também somos responsáveis pelo peso que carregamos. Porque dissemos sim quando podíamos dizer não, porque resolvemos quando poderíamos ter ensinado, porque pagamos quando poderíamos ter deixado que as pessoas aprendessem a se virar. Não por crueldade, mas porque o amor verdadeiro, o amor que de fato fortalece, precisa ter fronteiras para ser saudável. Amor sem limite não é generosidade. Às vezes é um disfarce muito convincente de medo. E tem algo que pouca gente fala sobre isso, algo que eu demorei muito para aceitar. Quando você é o pilar por tempo demais, as pessoas ao redor param de crescer. Porque para que crescer se há alguém resolvendo? Para que aprender a enfrentar as dificuldades da vida se há uma pessoa que vai aparecer e consertar? Ser o pilar incondicional, sem nenhum espaço para o outro aprender, não é apenas um ato de amor. É, sem perceber, um ato que impede o crescimento das pessoas que você mais ama. E eu sei que isso dói ouvir. Doeu em mim também quando finalmente enxerguei
Agora vem a parte mais difícil de aceitar. Pode ser que você nem queira ouvir isso, mas eu vou dizer de qualquer forma, porque alguém precisava ter me dito antes. Durante anos eu precisei ser necessária. Não é que eu amava simplesmente ajudar. Eu precisava, de forma profunda e quase urgente, ser preciso. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas e demorei décadas para enxergar qual era qual. Ser necessária me dava um propósito, me dava um lugar no mundo, me fazia sentir que eu valia alguma coisa, que havia uma razão para eu estar aqui. E é por isso que continuei carregando, mesmo quando estava exausta, mesmo quando estava sem recursos, mesmo quando estava adoecendo por dentro de um jeito que eu fingia não estar vendo. Eu continuava porque parar significaria me encarar diante de uma pergunta que eu ainda não sabia responder. Quem sou eu quando não sou útil para ninguém? Essa pergunta é muito mais assustadora do que parece à primeira vista, porque quando a identidade de alguém está toda construída em torno de servir, de resolver, de ser a âncora, a ideia de parar soa quase como deixar de existir. E foi exatamente assim que eu me senti, esse vazio ameaçador toda vez que tentei me dar algum espaço, até que, aos 71 anos, uma médica me olhou nos olhos com uma seriedade calma e disse: Dona Dalva, o seu corpo está pedindo socorro há anos. O problema é que a senhora nunca parou para ouvir. Aquilo me partiu ao meio. Não porque era novidade, era porque alguém havia dito em voz alta o que eu sabia há muito tempo, mas havia guardado numa gaveta trancada dentro de mim. E porque eu percebi naquele consultório que havia cuidado de absolutamente todo mundo menos de mim, havia monitorado a saúde de toda a família, acompanhado consultas de todos, lembrado de medicamentos de todos, mas as minhas próprias dores eu empurrava para amanhã. O amanhã que nunca chegava, porque sempre havia algo mais urgente, alguém mais necessitado, uma situação mais grave do que a minha própria vida. Depois daquele dia, eu tomei uma decisão. Não foi fácil, não foi da noite para o dia, não foi aplaudida por todos. Houve incompreensão, houve julgamento, houve pessoas que disseram que eu havia mudado, que estava sendo egoísta, que não era mais a mesma de antes. E eu precisei aprender algo que ninguém me ensinou na infância. O julgamento alheio não é minha responsabilidade. O que as pessoas sentem diante da minha fronteira é problema delas, não meu. Essa foi talvez a lição mais libertadora de toda a minha vida. Eu decidi me escolher. Não abandonei minha família, não virei as costas para quem amo, mas aprendi finalmente a diferença entre ajudar por amor verdadeiro e ajudar por medo de decepcionar. Entre dar porque sobra e dar até faltar. Entre ser presente de verdade e ser uma escrava do papel que alguém em algum momento decidiu que eu deveria cumprir para sempre, comecei a dizer não. Um não calmo, sem gritos, sem drama, mas firme e honesto, e foi difícil cada vez. Não porque as palavras fossem difíceis de pronunciar, mas porque os olhares eram pesados, porque havia decepção do outro lado, porque havia comentários que chegavam aos meus ouvidos dizendo que eu havia mudado, que estava diferente, que não era mais a mesma de antes. E cada vez que eu via isso, precisei respirar fundo e lembrar da lição mais libertadora que aprendi na vida. O julgamento alheio não é minha responsabilidade. O que as pessoas sentem diante da minha fronteira é problema delas, não meu. Essa foi talvez a descoberta mais valiosa e mais custosa de toda a minha existência. E foi justamente aí que aconteceu algo que eu não esperava. As pessoas começaram aos poucos a se virar. Nem todas, nem de imediato, mas aconteceu. Porque o ser humano tem uma capacidade enorme de encontrar os próprios caminhos quando percebe que não há outra saída. E ao parar de resolver tudo,
eu devolvi às pessoas que amo algo que, sem querer, havia tirado delas a capacidade de crescer por conta própria. Hoje, aos 74 anos, faço coisas que nunca me permiti fazer. Tenho um jardim que cuido com calma e com prazer, sem olhar para o relógio. Leio os livros que ficaram guardados por décadas, esperando o momento certo que eu nunca havia permitido que chegasse. Saio com amigas sem checar o telefone a cada 5 minutos. Durmo uma noite inteira sem acordar com a sensação de que devo alguma coisa a alguém. Faço caminhadas de manhã cedo só pelo prazer de sentir o ar fresco e ouvir os pássaros. Coisas simples, coisas que qualquer pessoa deveria poder ter sem culpa. E sabe qual é a sensação mais estranha de tudo isso? A leveza. Uma leveza que eu não sabia que existia porque nunca havia experimentado. Uma sensação de que o meu corpo é meu, que o meu tempo é meu, que a minha vida, de fato, me pertence. Me arrependo? Sim, mas não do amor que dei. Me arrependo de ter dado amor a todo mundo, menos a mim mesma. Me arrependo de ter acreditado por tanto tempo que me colocar em primeiro lugar era egoísmo. Me arrependo de ter esperado 71 anos para ouvir meu próprio corpo. Me arrependo de ter deixado que a exaustão fosse normalidade por décadas inteiras. E me arrependo, acima de tudo, de ter ensinado, sem intenção nenhuma, às pessoas que eu amo, que eu não precisava de cuidado, que eu era feita de um material diferente, que eu não cansava, não adoecia, não sentia falta das próprias coisas, porque todo ser humano precisa de cuidado, inclusive e especialmente os que cuidam de todo mundo. Se você está vivendo o que eu vivi, se está carregando um peso que não deveria ser só seu, se está adiando a sua própria vida enquanto sustenta a vida de todos ao redor, eu preciso te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos através dessa tela. Você tem permissão de parar. Você tem permissão de se escolher, não quando tudo estiver resolvido, não quando todos estiverem bem e satisfeitos, não quando a situação melhorar. Agora, porque o momento perfeito para começar a cuidar de si mesmo nunca vai chegar sozinho. Ele só chega quando você decide que chegou. Ser o pilar da família não pode significar ser o único que nunca descansa, o único que nunca aparece em primeiro lugar, o único cuja vida fica suspensa enquanto a vida de todos os outros avança. Amor verdadeiro tem espaço para todos dentro dele, inclusive para quem ama. E se tem uma coisa que eu gostaria de poder voltar e dizer para a Dalva de 40 anos, seria isso. Você é suficiente mesmo quando não está resolvendo nada para ninguém. Você merece espaço mesmo quando ninguém está pedindo por você. Você merece descanso mesmo quando ainda há coisas por fazer. Você merece ser amada não pelo que faz, mas simplesmente por quem é. E o dia em que você aprender a se tratar com o mesmo carinho, a mesma paciência e o mesmo cuidado que trata os outros, vai ser o dia em que você vai entender de verdade o que é viver. Não apenas existir para os outros, mas viver para si mesma com presença, com leveza, com a dignidade que sempre mereceu. Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, eu quero muito saber. Me conta nos comentários, você já se reconheceu nessa história? Você já foi o pilar de alguém ao ponto de se perder completamente no caminho? O que você fez ou o que ainda não conseguiu fazer? Cada resposta que você deixar aqui me diz que essas palavras chegaram onde precisavam chegar. E se você ainda não deu o like e ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Toda semana eu trago verdades como essa, verdades que muita gente carrega por dentro, mas que pouca gente tem coragem de dizer em voz alta. Eu tenho essa coragem e vou continuar tendo. Te espero aqui